Glória a Deus. Eu sei que você já deve ter visto aí no thumb do YouTube, né, do vídeo, e está escrito aí o tema de hoje: como vencer o desânimo. E eu já gostaria de ser bem sincero com vocês, que quando eu pensei e orei em relação à palavra para este culto, eu clamei a Deus, falei: Deus, o que eu estou precisando? O que o Senhor tem que falar comigo? O que eu preciso melhorar? E na hora, Deus ministrou isso no meu coração. Eu preciso vencer o desânimo. E eu sei que tanto você quanto eu, nós temos essa dificuldade. Eu não estou sozinho nisso, né, gente? Com certeza, eu sei que para você também tem sido difícil ficar aí mais de 100 dias, talvez trabalhando home office, talvez dentro de casa com as crianças. E nós estamos vivendo nesse tempo de proteção social, de isolamento, mas também é um tempo em que muitas coisas têm nos abatido. Não somente dentro das nossas casas, mas nós ouvimos o que acontece também na nossa cidade, com os nossos amigos, familiares, e pessoas se vão e a gente se abate também. E existem muitas maneiras da gente se desanimar, da gente se abater, inclusive no momento que nós estamos passando atualmente. Mas hoje nós vamos falar sobre algo que pode nos fazer vencer esse desânimo. Nós vamos ver na palavra de Deus onde nós podemos buscar socorro, buscar direção para vencer o desânimo todos os dias nas nossas vidas. Eu sei que mesmo vivendo em lutas, existe algo que nos diferencia de quem talvez está no mundo, mas não conhece a Jesus, não conhece a Deus. E esse detalhe, na verdade, é a forma como nós enfrentamos a realidade. Se você conhece a Jesus, você conhece a Deus, existe uma maneira de você enxergar toda essa aflição e essa tribulação, mas não só a forma como nós enfrentamos isso, como nós temos enfrentado, mas principalmente o que nos faz diferentes é a forma como nós reagimos a essas aflições e atribulações. E hoje nós vamos refletir um pouquinho num texto que fala sobre isso, que fica em 2 Coríntios, mas antes de falar do capítulo, eu queria te colocar um pouquinho a par do que estava acontecendo naquele período, na vida do apóstolo Paulo, e em relação à igreja de Coríntios. E Paulo escreveu, já tinha escrevido não, né, gente, é feio, né? Não vamos errar o português aqui, senão o pastor Ronaldo vai me corrigir, vai mandar uma mensaginha para mim. Mas o apóstolo Paulo já tinha escrito a primeira carta aos Coríntios, e nesse interim da primeira carta para a segunda carta, houve uma espécie de revolta em Éfeso, e o povo estava se opondo a alguns ensinamentos que Paulo tinha feito e tinha passado na primeira carta aos Coríntios. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 55 a 57 depois de Cristo, e essa segunda carta que Paulo escreveu foi exatamente para reforçar, primeiramente reforçar que ele estava agradecendo a Deus por tudo que eles tinham vivenciado ali, por tudo que ele tinha transmitido para aquele povo, reforçando alguns ensinamentos também, mas demonstrando a sua motivação em ensiná-los na palavra de Deus, e para que eles não pudessem errar, não pudessem desviar do caminho. E existiam dois tipos de pessoa que estavam recebendo aquela carta de Paulo. Existiam aqueles que desejavam mais as suas palavras, os seus ensinamentos, e existiam aqueles que eram relutantes, eram resistentes aos ensinamentos de Paulo e que os princípios que Paulo queria transmitir com aquela carta. Então, a primeira pergunta que eu te faço nessa noite é isso: será que você está resistente a receber a palavra de Deus, a receber os ensinamentos que Ele tem para a sua vida, ou você está de coração aberto, esperando que Deus sempre derramar sobre a sua vida mais e mais?
Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração, abra a sua mente, para receber a palavra de Deus nessa noite. Porque, com certeza, Ele vai falar com você. Amém? Então, eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Então, você pode pegar a sua Bíblia, ou o seu celular, abrir aí o app da Bíblia aí, e vamos ler 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Olha só que interessante, gente. Paulo foi usado por Deus e, através de suas palavras, ele demonstrou que o desânimo não tinha abatido o coração, a vida dele, que o desânimo não tinha paralisado o trabalho, a missão que ele tinha para cumprir naquele período. E então, hoje nós vamos, através desse texto, extrair 3 princípios práticos para a gente reagir de maneira correta e eficaz contra o desânimo. Esse desânimo que nos paralisa, esse desânimo que nos impede de cumprir os propósitos de Deus hoje, neste tempo. Amém? O primeiro princípio que nós vemos no versículo 16 é: recarregue-se todo dia. Quando você fala em recarregar, né, a gente tem costume de pegar o celular e colocar na tomada, recarregar. A gente já tem essa rotina bem viva dentro da gente, né? Então, a gente recarrega o tempo todo os eletrônicos que a gente usa. Então, a gente já tem essa vivência de se acostumar com coisas que acabam a bateria, a gente tem que trocar a bateria ou recarregar ela na tomada, né, com energia. Mas existe uma forma de nós pensarmos nisso também em relação à nossa vida espiritual. É como se a gente tivesse um contador regressivo cósmico, né? E a gente estivesse vivendo dia após dia, e esse contador regressivo estivesse lá, descontando, segundo após segundo, mais um pouquinho de vida, mais um pouquinho de life, né? Do que você está passando nos dias de hoje. Então, quanto mais a gente vive, mais parece que a nossa vida vai diminuindo, porque o tempo está passando e nós estamos chegando próximo, a cada vez mais, do fim. Mas eu creio que Paulo não tinha nem a noção do que poderia ser uma bateria, ou uma pilha, ou algum eletrônico que precisasse ser recarregado. Mas é interessante que esse primeiro versículo que nós comentamos, essa palavra renovar-se, ela vai além disso. Não é só tornar-se novo, mas é todos os dias nós buscarmos essa energia em Deus, nós buscarmos essa coisa que nos traz vigor, essa força que realmente nos faz viver todos os dias. Então existe uma importância, porque Paulo está dizendo aqui, nós precisamos buscar isso todos os dias. Isso é muito importante para nós. Eu sei que Paulo podia ter todos os motivos possíveis para ele se desanimar ou para ele desistir da missão dele, do propósito que Deus tinha para a vida dele. Paulo tinha passado por muitas, mas muitas aflições e tribulações naquele período. Mas existia uma certeza, existia algo que ele sabia, e isso dava força, isso dava energia para que ele continuasse fazendo a missão que Deus tinha dado para ele. E essa certeza era de que a morte não tinha mais poder sobre a vida dele. Paulo sabia disso, e com certeza hoje nós podemos ter essa mesma grandeza de Jesus nas nossas vidas, porque nós também vencemos a morte. Através da vida de Cristo, nós também
vencemos a morte, e o poder que a morte tinha sobre nós já não tem mais. A partir do momento que nós nos colocamos como discípulos de Cristo, nós nos colocamos como seguidores, como aqueles que são filhos de Deus. Então, com certeza, a morte não tem poder sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Claro que ela nos afeta na parte exterior, porque nós somos corpo também. Nós temos o corpo material. E isso o tempo vai desgastar, vai deteriorar. Mas o que está lá dentro, o que reside em nós, lá dentro, a nossa essência, o verdadeiro ser que está em nós, o tempo não acaba, a morte não vence. Com certeza, nós estamos seguros por causa de Cristo Jesus. Nós temos essa certeza. E nós podemos viver buscando essa presença, buscando essa energia que só Jesus pode nos dar. Com certeza, esse desânimo, ele vai ser vencido quando nós nos colocarmos diante de Deus e clamarmos, pedindo para que Ele realmente nos dê essa energia e essa força que vem dEle. Uma coisa interessante, que está escrito em Isaías 40, 31, fala sobre como nós não nos cansamos quando nós trabalhamos para Deus. Olha só, mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias, sobem voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. É exatamente isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se carregar na presença de Deus é você não cansar, é você saber que é Ele quem te fortalece, é você receber essa energia, energia que te renova, como o texto disse, e a gente vai poder caminhar e não perder as nossas forças. Nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar vivendo na presença de Deus sem nos cansar. Então, a primeira pergunta sobre isso é: como você tem recarregado suas energias? Você tem se preocupado muito mais com o seu corpo exterior do que com o seu interior? Você tem buscado mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa na sua vida? Eu tenho certeza que Deus nos dá momentos especiais e Ele nos faz olhar para Ele e enxergar que Ele está nos sustentando em todos os momentos, principalmente agora que nós estamos vivendo esse momento de proteção e pandemia. Então, se eu tivesse que dar um conselho para você, eu diria: meu irmão, minha irmã, vença esse desânimo buscando a presença de Deus em primeiro lugar, buscando a força que Ele pode te dar, buscando a energia que o Espírito Santo pode te dar, porque se tem uma coisa que não muda, é a nossa condição interna, nossa condição que já está guardada em Jesus. Isso não muda, nenhuma tribulação muda isso, nenhuma pandemia muda isso, nada muda o que Jesus já fez pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus. Outro princípio que nós podemos retirar desse texto, que está no versículo 17, é: não viva no sofrimento. Olha só que interessante, o versículo começa fazendo um paradoxo entre pequena e passageira aflição e enorme e eterna glória. É interessante a gente pensar que ele usou exatamente figuras de linguagem para se opor uma à outra. Então você tem uma aflição, você vive uma aflição que é pequena e passageira. Mas por que ela é pequena? Porque comparada à enorme e eterna glória que Deus tem preparado para nós, ela se torna insignificante. Olha só, gente, Paulo passou por tantas aflições, ele passou por tanto sofrimento, mas ele sabia que tudo isso era por causa de Jesus. Então, essa enorme, essa eterna glória, ela é infinitamente maior do que qualquer tribulação ou qualquer aflição que nós estejamos passando, porque existe um detalhe aí, uma palavra que faz toda a diferença. Essa enorme e eterna, ela é eterna glória. O que nós temos guardado em Jesus é a vida eterna. Esse momento que nós estamos passando, perto do que nós vamos viver com Ele, é muito pouco, é muito pequeno. Então isso não pode nos desanimar, isso não pode nos paralisar, em nome de Jesus. E
só o fato da gente olhar para o texto e ver que Paulo cita a palavra glória, a gente já tem que ficar animado, porque só essa palavra ela já ultrapassa todos os sofrimentos que nós podemos ter nessa vida. E eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é exatamente, gente, nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos sangrar, nós vamos ficar doentes, mas em comparação à glória que está por vir, as nossas tribulações são muito leves, são muito passageiras. Ele tinha certeza disso. E eu posso dizer para você nessa noite que hoje, o presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. E eu sei que você talvez não consiga acreditar exatamente nisso que eu estou falando, porque é difícil para nós vivemos em momentos como esse e ainda acreditar que as coisas vão melhorar. Mas a palavra de Deus diz isso, ela está nos garantindo isso. Olha só, o nosso destino final não é ter um corpo todo defeituoso, ou um corpo que vai se deteriorar. O nosso corpo é um corpo de glória, a palavra diz isso. A nossa jornada, ela não termina debaixo da terra, ela não termina numa tumba fria. A nossa jornada termina na Jerusalém celestial. É para lá que nós estamos indo, é para lá que nós vamos. Então, por isso, nós temos que crer que a vida não é um sofrimento. A vida não é só viver de dor em dor, de choro em choro. Não, nós podemos ter a esperança de que esse sofrimento ele é pequeno, perto do que Deus tem preparado para nós. Amém? Outro ponto importante, um princípio que nós podemos tirar do texto, é o que está no versículo 18. E se eu pudesse resumir o versículo 18, eu diria para você, invista no que é eterno. O versículo 18 está falando sobre as coisas que nós não vemos, essas coisas nós temos que dar valor. E as coisas que nós vemos, tudo que é visível, vai acabar. Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa esquisita, não é verdade, gente? Tudo que nós olhamos tem prazo de validade. Para onde você olhar agora, aonde você olhar, você vai ver uma coisa. Talvez isso aqui demore, mas tem prazo de validade. Uma hora ele vai se deteriorar e vai acabar. A nossa vida é assim também. Mas o que Paulo está querendo dizer nesse versículo é que nós precisamos investir nas coisas que nós não vimos. E isso é doideira, gente. Isso é loucura. Porque como é que eu vou investir em algo que eu não sei, que eu não tenho certeza, que eu não vejo? E para nós isso é algo que contradiz muito com o que o mundo prega. Porque o que mais o mundo prega é que você tem que conquistar as coisas materiais aqui, que você tem que investir em coisas que te dê resultado, que te dê lucro. Você tem que gastar o seu tempo e os seus recursos investindo em coisas aqui. E esse versículo, ele fala exatamente o contrário. Ele diz que a realidade é exatamente oposta a isso. Porque o que na realidade é para sempre, o que na realidade tem valor são as coisas que nós não vemos. E aí você fala, mas Luiz, como assim? Como que eu vou investir em algo que eu não vejo? Como que eu vou investir em coisas que não são palpáveis? É exatamente isso que nós estamos falando. Nós precisamos investir em nossa vida com Deus. Nós precisamos investir em tempo em oração. Nós precisamos investir nossos recursos para que as pessoas ouçam mais sobre quem é Jesus. Nós precisamos investir a nossa vida em ganhar as pessoas para Jesus. Isso é eterno. Isso é eterno. Isso não tem validade, isso não vai passar. Isso é eterno. Existe uma pequena história que eu vou contar aqui para vocês, um caso, que diz que em uma apresentação de um equilibrista famoso, ele foi se apresentar num desfiladeiro, né, e aquelas apresentações em que eles esticam uma corda de aço e o equilibrista tem que atravessar de um lado para o outro. E estava todo o público lá assistindo, todo mundo, né, naquela expectativa se o equilibrista vai cair ou não vai, né?
mas o equilibrista era muito bom. E aí ele foi, atravessou uma vez o desfiladeiro, voltou. Aí depois ele falou, vou fazer algo diferente, vou atravessar com uma barra de ferro. Foi, atravessou e voltou com a barra de ferro. Aí ele teve uma outra ideia, vou atravessar agora com um carrinho de mão. E foi lá ele, com o carrinho de mão, levou o carrinho de mão e voltou pelo desfiladeiro também, tranquilo. E aí, na hora que ele voltou, né, o público já estava extasiado, falando, nossa, ele é muito bom. Mas ele olhou para uma senhorinha e falou, você acredita que se eu fizesse tudo isso de novo, eu conseguiria fazer? Ela, acredito. Ela, você acredita que se eu colocasse vários tijolos aqui dentro do carrinho e atravessasse, você acredita que eu conseguiria? Ela, claro, você conseguiria. Ela, e você acredita que se eu colocasse você no carrinho e levasse até lá e voltasse, você acredita que eu conseguiria? Ela falou, não, eu acho que não. E quando eu li essa história, eu entendi exatamente qual é a diferença entre nós termos fé e nós confiarmos em Deus. Porque uma coisa é eu ter fé de que Deus está no controle e de que tudo vai passar. Outra coisa é eu confiar de que a minha vida está garantida nele. De que a minha vida está guardada nele. Essa é a verdadeira entrega que nós precisamos fazer. Não tem como eu falar para você hoje que você pode vencer o desânimo sem você se entregar totalmente nas mãos dele. Porque se você não se entrega, não coloca a sua vida diante de Deus, não fala, Deus, eu confio no Senhor, e tudo que for acontecer, eu sei que a minha vida está guardada em Ti, não tem como assim, a gente se animar, não tem como a gente falar, poxa, essa realidade que nós estamos vivendo, ela é difícil, ela é sufocante, mas eu vou me animar. Talvez você até consiga. Né? A gente vê aí tantos livros falando de positivismo, né? De você ter aquela como é que fala? Autoestima, né? Que fala de autoestima e tal. Talvez você consiga se animar. Mas é diferente, gente, você acreditar e você confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, você precisa crer que é Ele quem está no controle. Então, um outro conselho que eu posso te dar nessa noite é que você invista nas coisas espirituais. Que você invista na eternidade. Jesus, em Mateus, ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre nós ajuntarmos tesouros aqui na terra. Tesouros que a traça, que a ferrugem come. E como nós devemos ter cuidado de colocar nosso coração nisso. Olha só, não se preocupem, Mateus 6,19, diz assim, não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem sim tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Então, o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Nós precisamos ter o nosso coração nas coisas espirituais. Nós precisamos buscar a Deus, buscar em intimidade, buscar a presença dEle. Nós precisamos investir a nossa vida com Deus, nós precisamos investir em oração, em mais tempo com Ele. Essa é uma pergunta que sempre eu refaço, eu estou examinando a minha consciência todos os dias, falando, Senhor, será que o tempo que eu tenho contigo é suficiente? Será que tudo que eu tenho oferecido ao Senhor é suficiente? Eu sei que Deus não é um Deus de trocas. Eu sei que Deus te ama, independente do que você faça. Mas, como eu ouvi hoje no Jim, né? Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos mais chegados. E eu quero ser esse filho mais chegado. Eu quero ser aquele que deseja a presença dEle. Então, creia que você vai conseguir vencer o desânimo quando você estiver investindo
mais tempo com Deus, investindo nas coisas que são espirituais. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Não há certeza que nos deixa mais animados do que compreender que o nosso tesouro não está aqui. Então, invista no seu tempo com Deus, leia e se aprofunde na palavra de Deus e viva na dimensão da eternidade. Nós precisamos viver essa dimensão. Não vai haver tribulação ou aflição que vá vencer você se você viver na dimensão da eternidade. Então, gente, que essa palavra fique guardada no seu coração, que você se lembra desses 3 princípios de 2 Coríntios 4. Recarregue-se todo dia, não viva no sofrimento, invista no que é eterno. E para finalizar, nós temos um tempo de oração. Eu gostaria de ler um versículo que está um pouquinho antes, no mesmo capítulo 4, versículo 8. E olha só que interessante, gente. No mesmo versículo, Paulo diz coisas tão preciosas. No mesmo capítulo, Paulo diz coisas tão preciosas. E a gente pode realmente aplicar isso nas nossas vidas nos dias de hoje. 2 Coríntios 4, 8 diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não estamos desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Acredite nisso, creia nisso e confie nessa palavra, em nome de Jesus. Se Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, é por causa dele que nós estamos aqui. E se nós sofremos, se nós temos as nossas dificuldades hoje, como o texto disse, olha só, gente, como é tão atual isso. Tenha certeza que esse sofrimento faz revelar a presença de Jesus na sua vida. Porque é Ele quem te sustenta, é Ele quem está com você. Feche seus olhos nesse momento. Oh Jesus, nós te agradecemos, primeiramente porque confiamos em Ti. Nós te agradecemos porque podemos confiar na Tua palavra, confiar que mesmo em meio a tudo que estamos passando, mesmo em meio a tanta opressão e dificuldade, nós não estamos desesperados. Mesmo em meio a tantas perseguições, mesmo em meio a tantas coisas que a gente não entende por que acontecem, nós não somos abandonados. O Senhor sempre está conosco. Nesse momento, Deus, eu peço que o Senhor ministre no coração de cada um. Senhor, que nós possamos buscar ao Senhor mais, que nós possamos recarregar as nossas forças em Ti todos os dias, que nós possamos aprender a não viver no sofrimento, viver na angústia, mas que nós possamos ter certeza de que a nossa aflição, ela é passageira, ela é pequena, perto da enorme, da eterna glória que o Senhor tem para nós. Senhor, ministra nos nossos corações que nós precisamos investir mais nas coisas espirituais, no que é celestial. Senhor, que nós não possamos só gastar tempo em YouTube, em Instagram, em outras coisas na internet, ou na TV, ou lendo outras coisas. Não, que nós possamos gastar mais tempo com o Senhor, que nós possamos investir mais tempo com o Senhor. Senhor, nos dá sede, nos dá fome por Ti. E eu peço isso pelos meus irmãos e irmãs agora. Senhor, eu sei que eles estão se sentindo assim também.
Eles estão desanimados com tudo que eles veem passando no noticiário, com as notícias que chegam através do WhatsApp, ou com as más notícias que a gente recebe todos os dias. Mas, Senhor, nós não estamos esmagados, nós não estamos abandonados, nós não fomos destruídos. A vida de Cristo ainda habita em nós. E eu quero, Senhor, eu desejo, e o que eu mais clamo é que o Senhor viva em mim todos os dias. Então que o Senhor viva em nós todos os dias, Pai. Senhor, eu peço também para aqueles que pediram oração nesse momento, para as pessoas que estão passando dificuldades na sua casa, no seu lar, pessoas que precisam de mantimento, pessoas que precisam de ajuda. Deus, seja fiel. Senhor, supre todas as necessidades. Supre, Deus. Usa a vida de outros irmãos, irmãs, mas que o Senhor demonstre toda a sua bondade pela vida deles neste momento. Senhor, eu também te peço pelos casamentos, as pessoas que estão pedindo oração por problemas dentro do casamento. Oh Pai, vá com a tua presença nesse momento, Deus. Derrama o teu amor sobre a vida deste homem, dessa mulher. Que eles possam receber esse amor do Senhor, que haja perdão, que haja restauração neste lar. Em nome de Jesus. Senhor, aqueles que pediram oração pelos filhos, que estão com dificuldade no seu relacionamento com os filhos. Oh Senhor, alcança esses corações, Deus. Senhor, não deixe com que esses filhos se rebelem e que eles vão contra seus pais, mas que eles sintam o amor de pai e mãe, que eles sintam o cuidado dos seus pais neste momento, que eles sintam, Deus, sinceramente, de forma clara, de forma simples, que há um cuidado, que há um amor dentro da sua casa, dentro do seu lar. Então cuida dessas famílias, Senhor. Eu também te peço neste momento, pelas pessoas que estão sofrendo sem emprego, que perderam seu emprego neste período. Oh Senhor, em nome de Jesus, põe a tua mão, Deus, traga sustento todos os dias, que eles possam ter fé e possam confiar que é o Senhor quem sustenta, mas dá o livramento também, traz o livramento, Senhor. É isso que nós te pedimos. Senhor, surpreenda seus filhos durante essa semana. Surpreenda, Deus. Fale conosco. Que os meus irmãos que estão aqui, que todos que estão assistindo, possam se dispor a ser bênção na vida de outras pessoas. Possam se dispor a investir na vida de outras pessoas. Não somente, Deus, doando alguma coisa, mas orando, mas entrando na brecha, amando, cuidando, Deus. Nós precisamos disso neste momento. Oh Jesus, faz isso, Senhor. Faz isso. E nós confiamos em Ti. Nós acreditamos que o Senhor está no controle. Nós te agradecemos, Pai, por este momento. Te agradecemos pela Tua palavra. Que o Senhor continue conosco. É isso que nós te pedimos e oramos com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.